Isso, abra sua Bíblia em 2 Samuel 4, versículo 4. E aí tem as crianças, por favor, tinha esquecido, obrigado, as crianças. Eu estou aqui olhando, na ceia do mês passado, para a glória de Deus, a igreja estava lotada, A gente demorou nem sei quanto tempo, mas foram umas 3 ou 4 canções até o pessoal pegar os elementos da ceia. E hoje já não tem tanta gente, em relação ao que a gente vivenciou no mês passado. No mês passado eu vi pessoas que eu nunca nem tinha visto aqui na igreja. Estenda as suas mãos. Senhor, entregamos essas crianças, suas famílias, as professoras que as ensinarão, entregamos em tuas mãos, a fim de que todas essas vidas sejam abençoadas e edificadas pelo Senhor, a fim de que a tua palavra fique cravada na tábua do coração dessas crianças, e que em nome de Jesus Cristo possa florescer todos os dias, até que o Senhor venha. Nós clamamos o teu cuidado, o teu zelo, as suas bênçãos sobre essas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor, eu entrego a mensagem que será, Senhor, ministrada nesse momento, a palavra que será lida, a fim de que o Senhor tenha misericórdia de nós e possa trazer sobre nós, Senhor, a tua graça, a tua unção, o conhecimento, Senhor Deus, que vem pela revelação do Espírito Santo, a fim de que possamos cada vez mais sermos moldados e lapidados, para sermos testemunhas do teu amor, do teu poder, do teu plano de salvação, onde quer que estejamos. Eu peço que assim seja, em nome de Jesus, amém. 2 Samuel 4, versículo 4, depois a gente vai pular para o capítulo 9, depois a gente vai para Lucas 14, amém? Como eu falei, vamos mais ler do que eu vou estar falando, ou quase isso. Diz assim o versículo 4 de 2 Samuel 4. Podemos, amados? Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Dê um pulo agora para o capítulo 9. Capítulo 9, ainda aí, 2 Samuel, vai dizer o seguinte, vamos ler todo ele. Estou escutando uns barulhinhos, amém? Diz assim, certa ocasião Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade, por causa da minha amizade com Jonathan? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar significa lugar do esquecimento, daqueles que não querem mais ser lembrados. E aí ele vai continuar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonathan e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com seu rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonathan, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele.
Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Agora vá para Lucas. Lucas 14, a partir do verso de número 12, vamos ler até o verso de número 24. Lucas 14, do 12 até o 24. Podemos? Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá da ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-la. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vai rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Essa última passagem que nós lemos, eu ainda pretendo mais à frente pregar só sobre ela, porque eu tenho que trazer aqui todo o contexto cultural que envolve essa passagem. Mas não é minha intenção hoje. Pode colocar as imagens que eu pedi aí, por favor. Essa pregação de hoje, ela nasceu primeiro momento que ela deu assim um start em mim, foi que o bispo ele mandou para todos os pastores um questionário, onde nós tínhamos, enquanto pastores, respondermos como é a nossa vida social em relação à igreja. Se nós buscamos fazer com que todas as pessoas sejam incluídas no nosso meio, e inclusive tinha uma pergunta que falava sobre os indígenas, se aqui perto da gente tem um trabalho com indígena, e eu inclusive falei sobre o trabalho de quarta-feira que nós fazemos aqui, e juntamente com isso, ou concomitantemente a isso também, eu tive algumas experiências que reforçaram esse desejo de estar trazendo para a gente essa mensagem que no final, ela tem sempre a ver com amor, até porque o Evangelho, ele disse que se não houver amor, tu pode dar a tua vida em resgate de muitos. Diante do Senhor, nada valerá. E quando nós olhamos a primeira passagem, existe um neto de Saul, filho de Jonas. Família essa que foi destronada para que Davi
pudesse subir ao trono. Sendo que Mefibosete, a Bíblia faz questão de falar isso, ele era aleijado dos pés. E ela faz tanta questão de falar que ela fala como ele ficou aleijado, que foi o primeiro versículo que nós lemos, que é 2 Samuel 4:4, como depois conta esse resgate de Davi sobre Mefibosete. Essa época, gente, era uma época da guerra, era uma época de cultivo, ou você vivia do cultivo ou da pecuária, ou você criava, ou era um cuidador de ovelhas, de bois, ou você plantava. Não tinha nada ou nenhuma outra coisa que não fosse essa a possibilidade da pessoa viver. E uma pessoa aleijada dos pés, que era parente do reinado que foi destituído, e que não era apta para guerra nem para qualquer outra coisa, tanto não era, que quando Davi resgata Mefibosete, ele fala para Ziba, a tua família que vai plantar, para que Mefibosete tenha alimento em sua casa, porque ele não tinha como fazer isso. E Davi, ele não olha nenhum desses preconceitos, nenhum desses tabus que era de sobrevivência daquela época. E o que Davi faz é tão tremendo, é tão fantástico, é tão glorioso, que ele não dá só uma terra, e não é uma terrinha, era toda a terra que pertencia a seu avô Saul, que era o rei. Mas ele fala, agora você vai, a partir de hoje, você e sua casa vão comer à mesa comigo, você é um da minha família. E como eu falei do questionário, eu confesso a vocês, já falei aqui um monte de vezes, né? Eu tenho 32 anos de evangelho, mas eu fico apavorado como a gente ainda tem que passar por esse viés do tratamento para que a gente pare de ter preconceitos. Eu lembro quando eu era pequeno, isso é mais ou menos da época da Denise também, né? Que tinha um ditado que falava assim, de médico e louco, viu como a gente conhece, todo mundo tem um pouco. O interessante é que quando a gente olha para outra pessoa, nós olhamos segundo o nosso padrão de perfeição. Mas o problema não é só olhar pelo olhar da perfeição. A gente olha para alguém pensando, o que essa pessoa ela pode trazer de benefício para mim, porque se ela não está dentro do meu padrão de perfeição, logo eu vou ter dificuldade de receber algo dela, ou pelo menos receber aquilo que eu espero dela, ou então vai ser difícil eu estar com essa pessoa no meio social que eu quero estar inserido, porque ela vai atrapalhar, a figura dela me atrapalha dentro do meio social que eu quero estar inserido. Estou me fazendo entender, gente? Está claro o que eu estou dizendo? Se não tiver, diante de Deus mesmo, eu tento melhorar. Porque normalmente o nosso relacionamento tem a ver com que vantagem eu vou ter. O que eu vou levar de bom desse relacionamento? Isso é tão real que até os casamentos, em sua maioria atuais, eu já falei isso aqui, a gente não casa com alguém porque a gente ama esse alguém e quer fazer esse alguém feliz. Normalmente as pessoas hoje casam com alguém porque quer que esse alguém a faça feliz. Então, na verdade, o amor não é pelo outro, o amor é por si próprio. Que no momento que esse outro, que eu digo que amo, não puder mais me fazer feliz, eu vou dizer que não dá mais, que não serve. E para mim, é muito assustador alguém que disse que nasceu de novo, que é cristão de verdade, discípulo de Jesus, que entendeu que todo ser humano foi criado pelo Senhor de todas as coisas para a glória dele, e o nosso Senhor, ele não erra, amém, amados? Ele não se equivoca, mas a gente acha que algumas pessoas de fato são para eu estar perto em relação, repito, aquilo que eu entendo de perfeição ou não. O interessante é que quando você olha para a Bíblia, em momento nenhum, Paulo, Pedro, Timóteo, quem quer que seja,
os profetas, vão chamar a atenção para qualquer problema físico que alguém possa ter. Você vê que falando ao contrário, o que eles chamam sempre a atenção tem a ver com caráter ou falta de caráter, moralidade ou falta de moralidade. Você vai ver, cuidado com os falsos, com os fofoqueiros, cuidado com os mentirosos, cuidado com aqueles que causam divisões dentro da igreja. Tu pode reparar, os vaidosos, nunca tem a ver com a parte física. Não sei quem já viu The Chosen, e eu tenho que levantar para aplaudir muitos dos comportamentos que essa série traz. Ela fez questão de colocar alguém com espectro autista, que é o Mateus. O Tiago tem problema físico. Eles fizeram questão de botar no meio para dizer o seguinte: Jesus veio para todos, e todos foram criados para a glória do Pai, e todos têm sua utilidade na vida, ainda que eu e você não queiramos, ainda que eu e você não entendamos, todos foram criados para a glória de Deus. É tão forte esse preconceito que nós carregamos, e principalmente no que tem a ver com aquilo que nós vemos, porque caráter ou falta dele, a gente só vai saber no convívio, ele não tem na estampa. Agora, um problema físico normalmente tem. O que é médico, né, quer seja a parte psíquica, qualquer coisa, rapidinho você vai ver. Agora, caráter ou falta dele, você vai ver com o tempo. Mas o nosso preconceito é tão do inferno, que quando João 1,46 vai dizer que Filipe apresenta a Jesus a Natanael, a resposta de Natanael é: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não sei se vocês, alguém aqui já estudou sobre Nazaré? Nazaré é pobre até hoje. O povo de Nazaré é um povo pobre. Na época antiga, né, diria pobre de maré, desci até hoje. Não tinha nenhum histórico de que um dia saiu um profeta, saiu um guerreiro de Deus da cidade de Nazaré. Então vem Natanael e diz, olha, vem Filipe e diz para Natanael: encontrei o Cristo, encontrei o Salvador, encontrei o Libertador. A primeira reação de Natanael é: pode vir alguma coisa boa de lá, desse lugarzinho? Mas não veio ninguém não, pô. Veio o Messias, o Cristo, o Salvador, o Libertador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que era antes de tudo e continuará sendo eternamente, aquele que tem poder para dar a vida e para tirar a vida. Foi esse que veio. Então, para mim é inconcebível um cristão que diz ser discípulo de Jesus ter um comportamento de acepção, de preconceito, achando-se logo melhor do que o outro. Interessante que normalmente a gente se arrebenta com aqueles que parecem que são certinhos. É com esse que você vai colar e é esse que vai te dar uma volta. Um amigo meu que vende carro, negocia carro há tempos, recentemente tomou uma volta porque confiou em alguém que tinha toda uma aparência bacana. E ele está revoltado, ele falou assim: não é possível, pastor, com tanto tempo nesse negócio, e eu tomei essa volta, toda aparência de bacana, vendeu o carro, a pessoa deu uma parcelinha, e era para dar o restante, nunca mais viu a pessoa. Eu tenho um amigo, eu não tenho direito aqui que ele não me deu, de eu falar o nome dele. Eu fui fuzileiro naval, e esse meu amigo, ele era comanfe. Não era não, está aposentado, mas continua sendo. Quem não sabe, fuzileiro naval é a primeira tropa de elite. Se tiver uma guerra, são os primeiros aí. O comanfe são os bambambãs dentro do fuzileiro naval. E a gente jogava bola junto aos sábados. E um dia, estou vigiando para não falar o nome dele, embora vocês não conheçam, lá do Rio, mas amanhã ou depois ele pode estar vendo, eu não sei se eu tenho o direito de falar. E aí um dia ele ia sair para a pelada. Os caras já sabiam a hora que ele saía. E a casa dele era
uma escadinha para chegar até a rua. A pessoa, e numa rua principal, na época o carro do momento era o Monza Diplomata. Os caras chegaram com o Monza Diplomata, terno, gravata, 2 caras, uma linha. Falaram, pô, a gente tem um negócio para oferecer para o senhor. Ele, poxa, mas eu estou com pressa que eu tenho uma pelada agora. Aí os caras, não vai demorar não, 15 minutos a gente apresenta para o senhor. Aí os caras, pô, o senhor tem a mesinha ali na varanda. Eu paro lá, a gente senta ali mesmo e não precisa nem entrar na casa não. E aí ele com a chuteirinha na mão, sentou lá a mesa na varanda. Os caras abriram a mala, cada um tinha uma arma, entraram, amarraram esse meu amigo, lancharam, abriram geladeira, fizeram o lanche, levaram tudo que dava e no final ainda falaram assim, ó, foi muito bom fazer negócio com o senhor. Porque a gente ainda continua achando que a aparência tem tudo a ver. E além disso, a gente não entendeu o amor de Deus a ponto de entender que nós fomos chamados para edificar, abençoar a vida do outro. Qual a obrigação que Davi tinha? Nenhuma. Ao contrário, normalmente se você vencia outra família, você matava todo mundo. Davi resgata. Davi, da linhagem de quem viria e veio o Salvador, ele vai dando exemplos como Salvador, de resgatar aqueles que estão à margem da sociedade, de resgatar aqueles que esse mundo caído sempre olha diminuindo, sempre olha com preconceito. E eu não consigo entender quem diz que é do Senhor, que tem o Deus de amor como Deus que mora dentro de si, olha os outros com acepção, com preconceito. Bota as outras imagens. Esse aí não sei se todos conhecem, o Nick. Eu tinha o livro dele, que contava a biografia dele. Eu tinha do verbo emprestei e não me devolveram. Né? Crente é bom, já falei isso, né? Crente é bom de não devolver. Cristão devolve, mas crente não devolve. E esse amigo para quem eu emprestei está na Bahia e levou meu livro. E mostra a outra, por favor. Esse rapaz, ele nasceu assim, sem os pés e sem as mãos. Quando eu o conheci, ele ainda era bem novinho, bem jovem mesmo, nas universidades, pregando e dando testemunho da fé dele em Cristo Jesus. E como eu acompanhei uma boa parte, ou quase toda a história dele, eu posso falar um pouco com propriedade e daquilo que normalmente vem à nossa cabeça. Como vai ser para esse cara casar? E o interessante, e aí Felipe, o cara surfa, mano. O cara nada, bate pênalti. Tem vídeo dele fazendo todas essas coisas, tendo só toquinho ali, não sei se vocês estão vendo, ele está em cima de uma cadeira, que o pedacinho do pé dele está ali. E olha a esposa feia que ele arrumou, mano. Né? Esposa feia. E não tinha televisão, gerou logo 4 filhos, crescei-vos e multiplicai-vos, né? E um filho mais feinho do que o outro, né? Esse cara que muitos de nós olharíamos para ele com desdém, vai ser um peso para a caminhada da nossa igreja, vai ser alguém que vai dar trabalho para a gente poder estar com ele, vai ser difícil pra caramba a beça. Aí vem esse jovem que, quando ele pensou em tirar a vida, ele ouviu Jesus Cristo falando com ele ainda no ensino médio. E hoje ele já viajou quase o mundo todo, falando principalmente nas universidades, que só Jesus Cristo é o Senhor. Encontrou uma jovem num lugar onde ele estava dando uma palestra, que olhou para ele e não viu falta de pés ou de braços, viu um jovem cheio de Deus, viu um jovem cheio de alegria do Senhor, e falou: esse cara eu quero para o meu marido. Em 2012 eles casaram, se conheceram em 2010. Estão casados até hoje, dando testemunho de que ele foi criado para a glória de Deus. Mas só olha como essa menina olhou quem não olha com interesse de ter qualquer benefício.
Não olha como tem um filtro que diz, eu só vou me aproximar se eu puder receber algo em troca. Que é essa cabeça que a gente tem. E o interessante é que aquilo que tem a ver com santificação, aquilo que tem a ver com temor a Deus, aquilo que tem a ver com alguém que seja cheio da graça de Deus, normalmente a gente não leva em pauta. Normalmente. Porque a gente ainda é cheio de preconceitos. E a gente criou um padrão que não sei de onde veio, na verdade eu sei, foi do inferno, para dizer aquilo que a gente pode aprovar ou não, e normalmente a gente não aprova segundo os preceitos bíblicos, a gente aprova ou reprova segundo o padrão que esse mundo caído falou para a gente. Quando eu comecei a namorar a Alessandra, ela nem sabia que ia contar isso, porque nem eu sabia. Minha sogra está aí, gente, minha sogra está aí de volta, veio dar mais um prejuízo aqui na comida aqui em casa, né? Terça-feira é aniversário do meu molecão, ela está aí com a gente, graças a Deus. Ela sabe que eu a amo. Mas quando eu comecei a namorar a Alessandra, lamentavelmente a igreja tinha à época uma divisão, a igreja onde eu me converti, que nasceu na casa dos familiares dele. Tinha um lado que era chamado Lago de Fogo Puro, e outro lado da igreja chamado Carne Pura. E eu conseguia transitar dos dois lados, porque eu era das orações, dos jejuns, das vigílias, mas eu era do futebol, era da praia, era do cinema, então eu conseguia transitar dos dois lados. E depois de 6 anos, a gente, na mesma igreja, quando a gente começou a namorar, quando olhavam para nós e viam as diferenças, eu já falei aqui, eu vim de uma família muito pobre, quando eu comecei a namorar a Alessandra, eu estava desempregado, e tem uma cena que acho que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. A gente estava indo para Copacabana, onde acho que era Copacabana, onde ela ia pegar o diploma de uma pós-graduação, e eu estava indo para levar o currículo para uma determinada empresa. E assim, polos totalmente diferentes. Eu trabalhei de ajudante de pedreiro na casa da minha sogra, que ainda não era sogra no papel, né? Agora não tem jeito, né, sogra? Até a eternidade fazer o quê? Mas, desse dia, desse lugar, a Alessandra falou assim, vamos lá no Bennett, ainda existia, né, a faculdade metodista, Instituto Metodista Bennett, lá no Flamengo. Vamos lá para ver como que é esse negócio de pastor, de fazer a faculdade. E aí fomos, peguei o papel. Para resumir, eu fui o primeiro seminarista a sair da minha igreja, o primeiro seminarista que minha igreja, à época, né, minha igreja teve. E teve gente que apostou, não dou 3 meses para eles estarem juntos. Estamos aí 25 anos de casados, mais 1 de namoro, 3 de noivado, com 2 filhos que eu amo demais pra caramba, a Bessa, rodando o Brasil e fora do Brasil, falando que o meu Deus não faz acepção de pessoas, falando que Jesus Cristo, que Ele morreu por todos, porque o Deus Pai criou todos para a glória dEle. Só que esse mundo, ele é caído, mas a gente não tem que viver segundo a este mundo. Os nossos conceitos são do Rei dos Reis, os nossos conceitos são bíblicos, e a gente tem que se converter em nome de Jesus Cristo. Tem. Como pode eu discriminar alguém que Deus criou? Quem sou eu na fila do pão, diria minha filha? Como pode eu me relacionar com alguém só por interesse, só para querer ganhar alguma coisa em troca? Quem faz isso é o capeta, que disse lá para Jesus, se tu me prostrares, eu te darei tudo, se tu prostrado me adorares. O Evangelho não. O Evangelho, Pedro vai afirmar em Atos que o Senhor não faz acepção de pessoas. O Evangelho vai afirmar que na cruz Cristo morreu para todos, por todos, a fim de que todos aqueles que neles creiam, não mais pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho nos chama para ser família.
E o Evangelho que nos resgata, ele fala que a gente vai olhar a todos com amor. Eu não sei como é aqui, ainda estou aprendendo e devido, né, a esse tempo que eu estou vivendo aí de luta contra esse meu quadril, eu não deu tempo de eu ainda experimentar como é que funciona algumas coisas aqui no Espírito Santo, de maneira peculiar, né, em Cachoeiro. Mas eu lembro que eu, garoto, a gente passava com os pais perto de alguém em situação de rua, a gente sentia uma dor no coração, a gente sentia tristeza, e às vezes a gente queria ajudar, dentro do possível a gente dava alguma coisa. Hoje, e aí eu vou falar da experiência do Rio e das pessoas que eu conheço, a maior parte, quando vê alguém em situação de rua, a primeira coisa que faz é reclamar por essas pessoas, e não reclamar pela situação que as pessoas se encontram. Consegui me fazer entender? Reclamamos porque essas pessoas estão aí na rua, nos causam medo às vezes, mas raramente nós reclamamos e queremos orar e queremos estar na brecha para mudar a história de que Deus não criou ninguém para estar vivendo na rua. Deus não criou ninguém para estar sem família, Deus não criou ninguém para estar drogado. E se tem alguém que tem que estar na brecha para mudar a história, é a igreja do Senhor, é o povo de Deus. Mas o que nós fazemos? Andamos de largo, como fizeram o sacerdote e o levita. E se chegarmos mais ou menos perto, vamos falar: Senhor, repreenda em nome de Jesus. Enquanto teria que ser: Senhor, me use para alcançá-lo com o teu poder, porque o Senhor o criou para glorificar o teu nome. Amém, amados? Sabe, quando Deus nos resgatou, foi porque todos nós estávamos totalmente defeituosos. Defeitos esses que nos impediam de entrar pela porta estreita. E ainda Ele está trabalhando em nós, nos curando, nos colocando de pé espiritualmente, nos colocando de pé enquanto caráter, nos colocando de pé para aprendermos a amar como Ele ama, a ponto de que nós, curados de fato, possamos naquele grande dia ouvir dele dizendo: venha, ó bendito de meu Pai. Porque o que Ele reprova não é quem tem qualquer tipo de defeito ou doença, mas o que Ele reprova é aquele que não busca a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O que Ele reprova é aquele que não deseja amar como Ele mesmo ama, porque Ele é amor. Eu quero terminar contando a história, que eu não trouxe as figuras, porque eu acho que essas daí já eram suficientes, de Michael Schumacher. Todos conhecem, né, amados? Um dos maiores pilotos da história. Sua esposa o namora e casa com ele, e ele está no suco da fruta. O cara está perfeito em todas as áreas que um ser humano pode estar perfeito. Psíquica, física, dinheiro, o que tu pensares, o cara está bem. Aí o cara vai esquiar, acostumado a fazer aquilo, sofre um acidente. A esposa dele hoje não deixa ter muita notícia dele, mas a última notícia de 2013 era que Michael Schumacher só conseguia se comunicar através dos olhos, só movimentando os olhos, não movimenta mais nada. E a esposa dele, desde 2011, está com ele até hoje, cuidando dele, o amando, sem poder receber nada em troca, porque o amor, ele se satisfaz por ter a pessoa amada ao seu lado. Ele se satisfaz em buscar o melhor estado possível para a pessoa amada. Isso é amor. E porque ela o ama,
ela está cuidando dele. Vendeu algumas propriedades para investir em cura em favor dele. Há 14 anos, pelo menos, que ela está ali, fazendo isso, ou protegendo dos holofotes dos noticiários, da imprensa, porque ela não casou com o marido para mostrar para o mundo, ela casou com o homem para amá-lo, respeitá-lo e edificar a vida dele. Como eu desejo que chegue um dia que a gente não precise mais estar falando que a gente tem que ter inclusão, falando que a gente tem que amar a todos, que a igreja é lugar de todos. Como eu desejo que esse dia chegue. Como eu desejo que chegue o dia que a gente ame para se dar e não para receber. Porque o verdadeiro amor, ele tem prazer no simples fato de poder amar. Quando não é assim, é barganha, é interesse. Eu quero, antes do momento da ceia, eu quero te deixar orar. Hoje, né, está aqui a bandeira, o dia da independência do Brasil. Eu desejo que a gente seja independente dos preconceitos, independente da falta de amor, independente do egoísmo, da mesquinhez, da vaidade, da arrogância, da prepotência, da soberba. Meu desejo é que a gente, se é de fato é de Cristo, a gente viva o que Jesus falou em João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Esse é o meu sonho enquanto cristão, é o meu sonho baseado na Bíblia, é o meu sonho enquanto pastor. Eu quero te dar 2 minutos para tu estares orando, mas seja humilde. Se essa palavra mexeu de alguma maneira contigo, te alertou, te despertou para alguma coisa, fala com Deus agora. Peça-o para te transformar, para te libertar. Peça-o para te ensinar a amar como Ele ama, a te ensinar a aceitar o próximo como Ele te aceita. Peça para que Ele te ensine a ser resposta para a calamidade dos outros, resposta para a necessidade dos outros, você ser a resposta de Deus para essas pessoas. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor da glória, o Senhor nos olhou e nos valorizou, nos amando, veio para nos resgatar, sendo todos nós defeituosos. A história de Mefibosete diz que ele tinha problema nos pés, que com certeza o impedia de ficar em pé de maneira firme e caminhar. Mas quantos de nós temos os pés físicos ainda perfeitos, mas estamos aleijados dos pés espiritualmente falando, moralmente falando, socialmente falando? E nessa noite, Pai, eu quero te pedir, Deus da glória, que o Senhor venha nos curar. O Senhor venha em nome de Jesus nos dar saúde nessas áreas. O Senhor venha, ó Deus Altíssimo, nos libertar para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, ensina-nos a olhar como o Senhor olha. Ensina-nos a avaliar como o Senhor avalia. Ensina-nos a amar como o Senhor ama.
ensina-nos a fazer com que esse amor, ele tenha como prática a dedicação, o desejo de fazer o outro feliz. Pai Davi era o rei da maior nação da época, do maior povo da época, homem temido, mas esse homem temido, Pai, ele olha e alcança Mefibosete no lugar do esquecimento, porque só o Senhor pode amar dessa maneira, só o Senhor pode nos resgatar dessa maneira, e eu tenho a certeza que Davi é um protótipo daquilo que Jesus Cristo veio para mostrar a todos nós, de chamar Mefibosete para, Senhor Deus, sentar à mesa, como o Senhor que nos resgatou e nos chama para sentarmos à mesa hoje, no momento